dívidas caducam em 5 anos? E aí, você já deve ter ouvido falar que depois de 5 anos o seu nome fica limpo, mesmo que você não tenha pago a sua dívida, né? Dívida de cartão de crédito, cheque especial, enfim. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez você já tenha passado por essa situação, de depois de 5 anos da sua dívida, o seu nome volta a ser limpo. Mas vamos entender como é que funciona isso? Não é essa facilidade toda que muitas pessoas acham, não. Vamos lá, olha só. O que acontece, gente? Depois de 5 anos da sua dívida, tá? A instituição para a qual você ficou devendo, o que acontece? Depois de 5 anos, ela não pode mais entrar com uma ação na justiça contra você para cobrar a dívida, tá certo? Então, deu 5 anos, se a empresa que você ficou devendo não entrou na justiça para cobrar a dívida, depois de 5 anos ela não pode mais fazer isso, tá certo? E aí o que acontece? Presta atenção, gente. Depois de 5 anos, o seu nome realmente sai do SPC e Serasa, tá? O seu nome fica limpo na praça, tá? Porém, eu preciso ressaltar algo muito importante em relação às dívidas, tá? O banco, o banco não pode mais, depois de 5 anos, entrar na justiça para te cobrar sua dívida. Até aí, ok, tá? Porém, o que acontece? Na instituição que você ficou devendo, o seu nome continua lá na lista negra da instituição, tá? Seu nome sai do SPC e Serasa depois de 5 anos, mas você continua lá na lista negra da instituição que você ficou devendo. Ou seja, depois de 5 anos, se, por exemplo, você tinha um cartão de crédito ou um cheque especial, por exemplo, você ficou devendo no banco, pode esquecer que você não vai ter mais crédito nessa instituição, nesse banco que você ficou devendo, porque o seu nome continua lá na lista negra porque você não pagou, tá certo? E aí eu quero ressaltar algo mais que acontece. Tem muita gente que tem medo, né? Ai, caramba, e se a empresa entrar na justiça, Lídia, como é que eu faço? Como é que eu vou ficar? Gente, é muito difícil um banco, por exemplo, entrar na justiça para te cobrar a sua dívida. Por quê? Quando a gente entra com uma ação na justiça, existem os custos do processo, os custos que a gente tem que pagar. Com o banco não é diferente. Então, para o banco, não vale a pena ele entrar na justiça para te cobrar essa dívida, porque ele vai ter mais prejuízo do que benefício, tá? Então, você não precisa ficar com esse medo todo, tá certo? Porém, gente, você precisa arrumar a sua vida junto às instituições, tá? Não é porque depois de 5 anos o seu nome fica limpo, né, sai do SPC e Serasa, que você não vai pagar a dívida que você tem.